semear pouca coisa. É a Bíblia. Porque uma coisa é eu chegar aqui e trazer um papel, um jornal, um caderno lá de casa com algumas coisas anotadas e falar para você. Outra coisa, você acabou de ouvir da boca do irmão Milton aqui um texto bíblico que está na tua Bíblia. Então, se a tua vida não prospera, você não pode colocar a culpa nos outros. Você não pode falar que fizeram macumba contra você, que a tua vida está amarrada. Não, às vezes o que falta é a gente saber semear. E isso aí, quando falo em semear, eu sei disso. Eu sou prova viva disso. Do tempo que eu sirvo ao Senhor, do tempo que eu semeei na casa do Senhor, tudo se torna mais fácil. Tudo. Hoje eu ouvi isso da boca de um pastor e confirmou que realmente eu tenho vivido. Teus filhos se tornam as coisas mais fáceis para eles. A tua vida se torna mais fácil. Deus te dá a oportunidade de colher com mais facilidade. Por quê? Porque você semeou. Agora, se você não semeia, como que você quer colher, irmão? Pergunta para um agricultor quando passa o tempo da planta, se ele vai ter coragem de jogar a semente no chão. Ele sabe que ele depende da chuva, ele depende do sol, tudo tem um tempo determinado. Então, às vezes a gente pensa só no nosso tempo. Se eu e a Neuza pensasse só no nosso tempo, o Iverson e a Nayara que estava lascado. Você está entendendo? Então, eu louvo a Deus por o Senhor ter abrido a nossa visão, o nosso entendimento. E eu peço para que Deus cada dia mais abra a sua visão, o seu entendimento, para que você possa ver na vida dos teus filhos. Você nem vai falar, mas Deus vai falar contigo. Essa semente que você semeou, lembra aquela vez? Olha aí o fruto na vida dos teus filhos. Olha o fruto dentro da tua casa. Tem gente que fala, eu não quero ter filho, então eu não preciso semear. Meu irmão, é tanta tolice. É tanta tolice. Você está entendendo? Então o segredo é a semeadura. E foi o próprio Jesus que fez isso, que ensinou os seus discípulos. Ele disse para Pedro, ó, vai lá e diga para esses homens, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tem hora que a gente entra em conflito com o próprio Jesus, na sua palavra. O que é para César, o que é para o governo, o que tem que pagar, paga. Mas não esquece do teu Deus não, porque a Bíblia também ensina isso. Amém, igreja? Então pega o seu dízimo, pega a sua oferta. Vamos aqui orar pelas ofertas, pela vida do pregador nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Levante sua oferta para o alto. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e nós te agradecemos, Pai. Nós desfrutamos de muitas coisas que o Senhor tem nos dado, Senhor, e muitas coisas que a nossa família já recebeu do fruto, meu Pai, da semente que nós temos colocado diante do Senhor. Tu és o Deus que faz a multiplicação. Nós somos o semeador, mas quem multiplica é o Senhor. Por isso eu oro abençoando a vida de cada dizimista, de cada ofertante, que essa semente se multiplique 100 vezes mais, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos. Assim como uma planta, Senhor, que a semente cai na terra, germine e dá seus frutos, que os frutos venham sobre a vida da tua igreja. Eu oro, abençoo e consagramos esses dízimos e essas ofertas em nome de Jesus. Saia do seu lugar, querido, traga a sua oferta de amor. Abençoa a vida do irmão Tiago e do irmão Silvio, que vai estar pregando. Levante sua mão para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui apresentamos a vida do teu servo, Senhor. Ó Deus, hoje não é um dia, meu Pai, como os demais, é o culto, dia do Senhor, de nós te adorarmos e ouvirmos a tua palavra. Pai querido, Pai amado, que neste momento o Senhor use teu filho e ministre no coração de cada um de nós a tua palavra. Oramos pedindo a tua bênção, meu Pai, sobre a vida do teu filho, agora e sempre, em nome de Jesus. Glórias a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A paz seja convosco, igreja. Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Antes de mais nada, eu quero aqui mais uma vez louvar o meu Deus, o meu Criador, que mais uma vez me dá a dádiva de falar do teu nome através da ministração. Agradecer a cada um dos irmãos que hoje tiraram um tempinho aí para nos parabenizar pelo nosso aniversário. Enfim, 4.6.
mas com uma visão de 18. Deus seja louvado. Queridos, pega a tua espada comigo, abre no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2 da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, para nós ganharmos tempo. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-nos os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Amém? Tome o seu assento, glorificando a Deus. Queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um homem, Davi, a qual a Bíblia diz que Davi, ele era um pastor de ovelhas, e garoto, lá cuidando das ovelhas do seu pai, aquelas ovelhas que não eram as mais lindas, mais perfeitas, e ele era o garotinho lá que cuidava dessas ovelhas. Nós vamos ver, até Davi chegar aqui, Davi foi como um avião, decolando. Davi no pasto, cuidando de ovelhas. Um dia chega o profeta do Senhor lá, unge ele rei, um rei sem trono, um rei sem a cadeira. Dali Deus usa, não vou falar aqui na ordem cronológica, mas nos fatos que a Bíblia nos ensina, Deus usa ele para derrotar um leão, Deus usa ele para derrotar um urso, Deus usa ele para derrotar Golias. A Bíblia diz que pelas ruas por onde Davi passava, as mulheres cantavam em coro, dizendo: Saul matou 1000 e Davi 10.000 de milhares. O homem que tinha o respeito do povo de Israel, a admiração do exército de Israel, o homem que, se fizesse uma pesquisa, estava em primeiro lugar. Mas aqui, nesse texto, nós vamos ver Davi declinando. Davi, quando ele chega aqui, para que você tenha uma ideia, Davi, ele está fugindo de Saul. Mas nessa fuga dele, até ele chegar nessa caverna, Davi fingiu-se de louco, Davi mentiu para um sacerdote, e a consequência dessa mentira dele fez Aimeleque, que era um sacerdote, toda a sua casa morrer, mais de 80 homens morrer, uma cidade ser destruída, aonde gado foram mortos, ovelhas foram mortas, crianças recém-nascidas foram mortas, tudo por um ato de Davi. E aqui a gente vê Davi numa caverna. Mas o que eu quero te chamar a tua atenção, que caverna é um lugar de refúgio, um lugar de esconderijo, mas também, presbítero Juliano, é um lugar de recomeço, de oportunidades. E quando Davi está nessa caverna escondido, ele vai se deparar com 3 classes de homens ali. E a Bíblia diz que a primeira classe de homens que Davi encontra ali é homens de aperto. Homens de aperto são homens que tinham situações difíceis, penúria. O que é penúria, irmão Silvio? Homens que viviam no extrema pobreza, na miséria. Homens aflitos e homens em perigo. Essa classe de homens eram homens que estavam numa caverna escondido, porque estavam aflitos, estavam em perigo, e de uma forma ou de outra, eles não conseguiram enfrentar os seus problemas na sua cidade. E ao invés de encarar os seus problemas, ao invés de debater de frente com as suas dificuldades, porque dificuldade, igreja, todo mundo tem, problema todo mundo tem. Alguns procuram os amigos para ajudar, outros procuram um médico, outros procuram um Deus, mas outros preferem se esconder na caverna. E Davi foi para a caverna, e lá ele se depara com esse tipo de homens aflitos, homens que não souberam se deparar com as suas dificuldades e resolveram se esconder. Homens que olharam, irmão Fernando, e disseram: eu não suporto, eu não aguento, eu não consigo mais, eu vou me esconder, porque caverna é um lugar talvez de segurança, mas não de solução. Você pode até se esconder na caverna, você pode até adiar os seus problemas, mas se você não encarar eles, você só vai estar tardando a solução deles. É o que Davi fez, foi para a caverna, e a Bíblia diz que ali tinha homens
que também tinham as suas dificuldades. E a segunda classe que ele encontra ali é homens endividados, homens que adquiriram muitas dívidas, em outras palavras, homens falidos, homens que não conseguiram administrar os seus bens, e tiveram muitas dívidas, e eles, ao invés de negociar, ao invés de tentar resolver, eles fugiram para uma caverna. Homens falidos espiritualmente e fisicamente, homens que não conseguiram ser confrontados, homens que não aceitaram ser confrontados. E tem muita gente assim, elas não conseguem ser confrontadas, e o que elas acham melhor? Vou para a caverna, vou me esconder, porque eu me escondendo ninguém vai me cobrar, eu me escondendo ninguém vai me colocar contra a parede, eu me escondendo na caverna ninguém vai me confrontar. Então, quando Davi chega naquela caverna, entenda uma coisa aqui. Está aqui a irmã Daniela, que trabalha no hospital, ela vai entender o que eu estou falando. E quem já viveu dentro do hospital também vai entender. Alguns anos atrás, está aqui o meu cunhado, não vai deixar eu mentir sozinho. A minha esposa fazia um tratamento em Ribeirão Preto, a Sandrinha também sabe disso. E a gente, a cada 6 meses, nós íamos para Ribeirão Preto. Meu cunhado cansou de pegar o carro dele e levar ela. Mas a maioria das vezes a gente ia de ônibus. E a gente ia naquele hospital universitário em Ribeirão Preto, que era referência, para ver qual era o problema das pernas que ela tinha. Talvez, imagine, a gente chegava lá e a gente fala: nossa, olha a situação que nós estamos, pegando um ônibus, às vezes sem condições, indo atrás de pessoas para nos ajudar, para que a gente pudesse viajar. Mas quando a gente chegava dentro daquele hospital, que a gente via pessoas com situações piores do que a nossa. A irmã Daniela trabalha no hospital. Talvez ela saia da casa dela muitas vezes com um problema dentro da casa dela para resolver, mas quando chega lá tem pessoas com situação pior. Davi, quando chegou na caverna, tinha pessoas com a situação dele pior do que ele. Qual que era o problema de Davi? Ele estava fugindo de Saul, da morte. Mas ele se deparou com um esquadrão de homens, com 400 homens que tinham problemas piores do que o dele. E às vezes eu e você, nós fugimos para a caverna porque nós achamos que o nosso problema é o fim do mundo. E tem pessoas piores do que a gente, com situações piores do que a nossa, e muitas vezes dando risada, e muitas vezes glorificando a Deus. E quando Davi chega na caverna, ele vai encontrar uma terceira classe de homem. A Bíblia diz que tinham homens de amargura de espírito. O que é esse tipo de homem, irmão? Homens que já tinham esquecido de Deus, homens sem propósitos, homens que não tinham mais entusiasmo de fazer a obra de Deus, homens que muitas vezes foram confrontados por uma sociedade que os acusavam. Você vai fazer isso, presbítero Jurânia? Eu já tentei, não deu certo, desista. Homens que muitas vezes falam assim: você está orando, colocando o teu joelho no chão, mas Deus não está respondendo, pare com isso. Eles iam para a caverna, porque eles não aceitavam ser confrontados, porque a caverna é lugar de refúgio, esconderijo. Mas entenda que a caverna também pode ser uma oportunidade que Deus está dando para você recomeçar. Aqueles homens estavam sem esperança, aqueles homens já não tinham mais fé, aqueles homens já não aguentavam mais ninguém, pastor Almiro, confrontá-los. Homens que eram vistos pela igreja, pela sociedade como fracassado, derrotado, e que não iam chegar a lugar nenhum. E ali chega mais um, Davi, também angustiado, apavorado, com medo. O João ministrou aqui ontem falando de medo. Nós não devemos ter medo de Deus, mas sim respeito. Mas muitas vezes nós não queremos que Deus nos confronta, então eu vou me esconder na caverna. Vocês lembram de Elias? Qual era o comum de Elias e Davi? Os dois fugiram para uma caverna, os dois fugiram para não morrer. Davi de Saul e Elias de Jezabel, um rei, outra rainha. Elias, quando chega na caverna, ele chega angustiado, ele chega pedindo a morte, ele chega desesperado, aflito. Porém, Deus vai falar com ele que ali não é o lugar dele. Deus vai dizer: Elias, volta para trás, volta pelo caminho do deserto, porque ainda tem 7.000 pessoas orando lá, que eu levantei. Então vai fazer o que eu te chamei para fazer, não vai se esconder na caverna. Agora
Agora vamos compreender Davi, igreja. Davi chega numa caverna onde ele encontra 400 homens com situações semelhantes a dele. Talvez você hoje se sente dentro de uma caverna. Por isso Deus está dizendo nessa noite: caverna pode até ser um lugar de segurança para você, mas não é o teu lugar. Você pode até se sentir seguro na caverna, você pode até achar que é um lugar de refúgio, mas talvez seja um lugar de oportunidade para você crescer. Davi, quando chegou, se deparou com aqueles homens, e entenda uma coisa: Davi precisava ali, esses 400 homens, Davi vai trabalhar com eles. A Bíblia diz que Davi vai formar o seu exército com esses 400 homens. Desses 400 homens vai sair os seus valentes. Desses 400 homens, entenda, desacreditados, aflitos, homens endividados, homens apertados, homens expulsos da sociedade, homens que não eram valorizados por ninguém. Davi vai ter que mudar o conceito dele. Davi vai ter que colocar na cabeça desses homens que eles têm valor, que eles são importantes para Deus, que eles têm uma grande obra para continuar fazendo. A questão é que nós, quando nós somos confrontados, nós nos enfiamos dentro de uma caverna e esperamos que alguém vá lá e nos tire da caverna. Quando Deus está dizendo: saia você e vai fazer o que eu chamei. Saia da caverna e vai ter a oportunidade que eu vou te colocar. Hoje eu conversava com um rapaz na hora do almoço, e ele falou assim: você é o pai da Maria Vitória? Eu falei: sou. Ele disse assim: que igreja que você é? Eu sou da Deus Vivo. Ele falou assim: eu era da Madureira, mas eu estou desviado. Eu ganhei 2 ateus para Jesus, mas um dia eu me espelhei no pastor, e o pastor falou comigo, e eu saí da igreja. As 2 almas que eu ganhei, os 2 ateus que eu ganhei para Jesus, o pastor e os membros da igreja, nenhum vieram atrás de mim. Por isso eu não volto mais. Eu digo: enquanto você estiver olhando para o homem, enquanto você estiver focado em homem, você não vai chegar no reino de Deus. Se você ficar olhando homem, porque a igreja, se vocês olharem para o irmão Silvio, entenda isso, eu posso decepcionar vocês não vão chegar em nenhum lugar se vocês ficarem olhando para mim. Vocês têm que olhar para o consumador da vida de vocês. O salmista faz uma pergunta para Deus: elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? E ele mesmo responde: meu socorro virá daquele que criou o céu e a terra. Então olha para aquele que criou o céu e a terra, não olha para o irmão Silvio. Saia dessa caverna. Caverna não é lugar de segurança para você, queridos. Então Davi vai ter que colocar na cabeça desses homens que estavam ali escondidos, homens que estavam ali atribulados de espírito, angustiados, escondidos, sem resposta de ninguém, e dizer para vocês: ei, vocês têm valor sim, vocês têm condições de superar essa situação sim. Não, mas eu estou muito endividado. Não, dá para negociar. Não, eu estou num aperto, numa aflição, vivendo numa miséria, mas Deus pode tirar você dessa situação. O que Deus quer de nós é atitude, comportamento diante dele. Então se Deus não fizesse com que Elias mandasse lá fogo, mandasse lá vento, mandasse lá terremoto, e dissesse: Elias, tem atitude, sai dessa caverna e vai pregar o meu evangelho, ele estaria lá até hoje. A Bíblia diz que Davi escondeu-se ali por algum tempo, mas quando ele começou a entender que o chamado de Deus era maior do que as ameaças que ele recebia de Saul, porque ele começou a lembrar, querido, ele disse: eu fui ungido, eu tenho uma promessa. Esse jovem que eu conversava hoje, ele disse: eu tenho um chamado para pastor. Eu falei: mas se você não voltar para a igreja, a primeira coisa, se reconciliar com Jesus, as promessas não vão se cumprir. Eu lembro uma vez em Londrina, conversando com o pastor Lúcio falou assim: um dia um pregador veio aqui e lançou sobre a minha vida uma profecia, disse que eu ia cuidar de casais. Eu disse: a promessa está feita. Se Deus usou alguém, um servo, um profeta, para dizer que eu vou cuidar de casais, então eu tenho que me preparar. Vou fazer curso, vou investir em material, vou ver o que é esse negócio de casal, vou me preparar, porque quando a promessa chegar eu estou preparado. Agora, se eu sentar e ficar com o braço cruzado dentro de uma caverna com medo porque alguém está me ameaçando de morte, as promessas não vão se cumprir. Se você se esconder dos seus problemas dentro de uma caverna, não vai ter solução se você não enfrentar eles. Se você se enfiar dentro de uma caverna porque alguém falou algo de você,
você não vai ver resultado de Deus na sua vida. Se você não dobrar o teu joelho diante do teu altar, não é? A Bíblia nos ensina que quando você quer falar com o Pai, você entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Ele. Ele não diz, entra na caverna, dobra o joelho e vai falar comigo. Porque caverna é escuro. Caverna não tem brilho do Espírito Santo. Caverna é lugar de medrosos. Caverna é lugar de pessoas que já desistiram dela mesma e acham, olhando para ela, achando que não tem mais jeito. E Deus está dizendo, sai da caverna para você ver o que eu te faço. Sai da caverna para ver o que eu vou fazer sobre a tua vida. Sai da caverna, deixa os teus medos dentro da caverna. Davi orientou aqueles homens e disse, gente, deixa os nossos medos aqui dentro, deixa os nossos fantasmas aqui dentro, porque a nossa batalha é lá fora. A Bíblia diz que Deus começou a usar Davi, que ele começou a ganhar cidades. A primeira cidade foi Keila. Já não era mais 400 homens, já era 600. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, que enquanto você tiver medo e se esconder dentro de uma caverna, você não vai ver resultado de Deus no teu ministério, seja qual for o teu ministério. Se você desistir no primeiro não, se você desistir no primeiro não que você ouvir, você não vai conseguir colher as bênçãos de Deus. Hoje eu falava, aquele jovem falava assim, você lembra daquele jogador Cafu? Eu vi uma entrevista dele, ele disse que passou em 10 peneiras para ser aprovado. Se ele desistisse na segunda, se eu e você, presbítero Juliano, desistisse no primeiro não que nós ouvimos, a gente não tinha chegado a chegar. Se nós, no primeiro não, entrar dentro de uma caverna e nos esconder dentro de uma caverna, achar que é o fim do mundo, a gente nunca vai sair dessa caverna, porque a gente só vai colocar o rosto para fora e vai dizer, o vento está forte, o terremoto está forte, a tempestade está forte, aqui dentro é mais seguro, aqui o vento não me afronta, aqui o vento não me derruba, aqui a chuva não me molha, está parecendo no colo de mãe, mas as bênçãos não chegam. Você não alcança as coisas de Deus que Deus tem para a tua vida. Esses homens aqui, quando eles foram para essa caverna, talvez era o lugar mais seguro que eles encontraram naquela época. Porque homens que estavam aflitos, homens que estavam endividados, em aperto, homens que não tinham mais entusiasmo de fazer a obra de Deus, homens que estavam se escondendo deles mesmos, eles não estavam se escondendo dos outros, deles, porque eles olhavam para eles e achavam que eles não eram capazes. E muitas vezes nós nos comportamos assim, nós nos escondemos de nós mesmos. Às vezes a gente olha para o espelho, a gente acha um defeito em nós. Eu estou com 46 anos hoje, eu olho, não tenho mais a fisionomia de 18. Mas o entusiasmo, a vontade de fazer a obra de Deus tem que ser a mesma. A vontade de ganhar almas tem que ser a mesma. Não quero dizer para vocês que amanhã vocês vão sair ali fora, ou daqui a pouco, e vocês não vão receber não. Vai! O diabo vai se levantar contra vocês todos os dias, querendo derrubar vocês, querendo que vocês voltem para uma caverna. Qual é a caverna que você tem se escondido? Qual é a caverna que o irmão Silvio tem se escondido? Qual é a caverna que me puxa para dentro? Diz, eu vou ficar aqui só um pouquinho, só por hoje. E Deus está dizendo, sai daí, meu servo. Maior é aquele que está conosco que aquele que está no mundo. Qual é a caverna do teu medo? Qual é a caverna que tem atrapalhado você servir a Deus? É o marido? É a esposa? É filhos? É trabalho? Qual é a caverna que tem te confrontado? E você diz, vou ficar na caverna porque eu não quero ser confrontado. Eu não aceito ser confrontado. Aqueles homens foram para a caverna porque eles já não queriam mais ser confrontados por ninguém. Eles já não tinham mais fé, já não tinham mais esperança, já não tinham mais vontade de nada. Talvez estavam ali só esperando a morte. Mas chega um certo homem usado por Deus, Davi, e diz, gente, calma aí, eu também estou na mesma situação com vocês. Porque se eu estou passando situações, pastor Carlos, difíceis, e eu vejo que tem pessoas ao meu lado na mesma situação, já não somos um, somos dois, mas dois achando mais forte que um.
Mas a questão é que muitas vezes a gente coloca a culpa só em Deus. É Deus, cadê a resposta de Deus? E Deus está dizendo, sai de dentro dessa caverna, vem para fora. Vem receber do meu Espírito, vem receber da minha unção, da minha graça. Você quer ser usado por Deus, mas você está se escondendo. Quando você olha para a história de Davi, olha para os valentes de Davi, eram aqueles que estavam na caverna. Olha a diferença. A Bíblia diz que um dia Davi, o pastor Almeida olhou e falou assim, eu estou com vontade de beber água lá do tanque de Belém, do poço de Belém. Tinham 3 lá, presbítero Juliano, com audácia, disse assim, você ouviu o que o rei disse? Ouvi. Quer beber água lá de Belém? Vamos lá buscar? Um olhou para o outro, e o outro falou assim, você é doido, rapaz? Os filisteus estão lá em volta, cuidando. E foi daí. Meu tempo de caverna já passou. O meu tempo de esconder das coisas de Deus já passou. O meu tempo de ficar escondido dentro de uma caverna, chorando, amargurado, triste, angustiado, com medo, achando que eu sou o mais miserável dos homens, acabou. Eu sirvo um Deus grande, eu sirvo um Deus poderoso. Ele fala, não, vamos lá, vamos buscar essa água. Ele quer, nós vamos buscar para ele. Se os filisteus se meterem a besta, vão morrer. E a Bíblia diz que eles chegaram lá e pegaram a água e trouxeram e disse, Davi, está aqui a água. Davi disse, que água é essa? É lá de Belém, você não queria? O que Davi fez? Jogou fora. Outros iam dizer assim, vou bater nesse cara. Enfrentei os filisteus, fiz de tudo para trazer o camarada joga fora. Davi disse, eu não sou digno de beber dessa água. Mas eu louvo a Deus por os homens que eu tenho. Homens que Ele formou. Hoje eu falava com aquele jovem, já vou encerrar, queridos. Eu falava, você lembra quando Jesus chamou os discípulos dele? Ele falou, sei. Você acha que diante da igreja, diante da sociedade, aqueles homens eram homens ideais para ser discípulos de Jesus? Se Jesus estivesse aqui hoje e falasse assim, você é meu discípulo, você é meu discípulo, você é meu discípulo, você é meu discípulo, você vai me seguir. Teria todo mundo batendo palmo para vocês? Não, ia dizer, por que Juliano? Por que o Will? Por que o Williams? Era naquele tempo, não era diferente. Homens leram, tinham estudado, os homens estudavam, tinha, Mateus era estudado, Judas era estudado, Felipe era estudado. Mas Pedro, olha para aqueles outros discípulos. Mas o que Jesus enxergou neles, meu? Não foi o comportamento deles, mas o caráter deles, o que eles tinham dentro do coração. Ainda que Judas ia trair ele, mas fazia parte do processo. Talvez ninguém acredite em vocês. Talvez um dia olhar e disse, vocês não vão chegar em lugar nenhum, não. Olha para o interior de vocês, olha para trás de vocês, e olha onde vocês estão hoje. Teve pessoa lá atrás que acreditava em vocês? Mas tinha alguém do céu olhando e disse, eu acredito, eu confio, e vou dar a eles a minha igreja para eles cuidarem. Você acha que quando Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, você vai ser o pastor das minhas ovelhas? Talvez a sociedade olhou e falou, mas Pedro, esse grosseiro, esse que negou ele, esse que disse que morria por ele. Mas Jesus olhou e falou, é você. Sabe por quê, Pedro, é você? Porque você tem audácia, você tem coragem, você não é medroso. Você foi, após a minha morte, a minha ressurreição, o teu caráter foi transformado através do meu caráter, Pedro. E quando eu te pergunto, Pedro, se você me ama, porque se você falar que me ama, você tem que amar a minha igreja. A Bíblia não diz que nós devemos amar a igreja como Cristo a amou? Então saia da caverna. Comece a olhar diferente. Comece a ter propósito diferente. A Bíblia disse que esses homens que estavam em aperto, que eram homens que estavam aflitos, angustiados, eles começaram a olhar diferente. Esses homens que estavam endividados começaram a enfrentar os seus problemas de frente. Esses homens que já estavam com a alma angustiada, eles começaram a ter propósito com Deus de novo. Aí Deus começa a usá-los. Homens que foram temidos pelos inimigos de Israel.
Mas isso, o que eles precisou? Sair da caverna, vencer o medo deles, os fantasmas deles. Entenda uma coisa, às vezes, no teu ministério, na tua caminhada, naquilo que você faz, você vai precisar passar pela caverna. Mas saiba que a caverna é só um processo de Deus. Você vai ter que sair dela. Elias, quando entrou na caverna, era um processo de Deus. Elias pediu a morte, mas se Deus quisesse que Elias morresse, Deus tinha permitido que quando os profetas de Baal estavam adorando os deuses dele, tinha acontecido algo e ele teria morrido. Mas não era o propósito de Deus. E tudo que Elias viveu diante de Deus, ele achou melhor ir para uma caverna. Mas na caverna Elias aprendeu, porque ele soube lidar com o medo dele. Se você entrar dentro de uma caverna, aprenda a lidar com os teus medos, para que você possa sair delas. Encare a caverna como um processo de Deus. Encare a caverna como um desafio de um novo recomeço, de uma nova oportunidade que Deus está te dando. Encare a caverna como um objetivo que Deus quer que você aprenda algo dentro dela. Porque na caverna você vai se deparar com pessoas que tenham os mesmos problemas que você tem, mas também maiores ou às vezes menores. E juntos podemos vencer. Porque eu não conheço, a Bíblia diz, um justo ser desamparado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Bota a mão no teu coração, o grupo de louvor, vamos adorar o Senhor. Quando o grupo de louvor se prepara, coloque a tua mão no coração, apresente aí também o parente da irmã Elisângela. Amado Deus, querido Pai, Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante da tua presença eu apresento a tua igreja. Eu sei que hoje mais uma vez o Senhor falou conosco, Pai. Eu sei que muitos aqui estão aflitos, muitas vezes entristecidos, mas eu sei que nessa noite saíram da caverna. E diante da tua presença, Pai, o Senhor possa visitar o coração dos teus filhos, derramar do teu Espírito Santo. Pai, visita cada coração. Pai, talvez aqui entraram pessoas com o coração apertados, pessoas muitas vezes angustiadas, mas eu sei que o Senhor está declarando o renovo, o Senhor está declarando a solução. Eu sei que nós nessa noite iremos sair daqui renovados pela força do teu Espírito Santo. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos a bênção sobre a tua igreja, sobre cada família aqui representada, cada família que nessa noite aqui não pôde estar, Pai, visita. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor conhece o temor, o pavor de cada um, mas o Senhor é a solução, o Senhor é o renovo, o Senhor é a força, o Senhor é a fortaleza. Eu elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro vem do Senhor.